Boa noite a todos e todas que estão nos acompanhando neste webinário. Sejam muito bem-vindos. Essa conversa que é promovida pelo Porvir e pela Árvore. Eu sou a Tatiana Klix, sou diretora do Porvir, e eu estou muito satisfeita em poder conversar sobre como a leitura pode transformar escolas em momentos de crise, como esse que estamos vivendo. Esse webinário também é um motivo de satisfação para a gente, porque é a primeira ação de uma parceria que se inicia agora entre o Porvir, que é a principal plataforma de conteúdos sobre inovações em educação brasileira, e a Árvore. A Árvore é uma empresa educacional que conta com duas divisões, né? A Árvore Livros e a Árvore Atualidades. São soluções digitais em leitura para escolas que oferecem assessoria pedagógica, relatórios de acompanhamento e plataformas gamificadas para engajar alunos e educadores. Eu estou aqui junto com a Letícia Reiner, que é diretora pedagógica da Árvore, e com a Rebeca Mendes, coordenadora da área de linguagens e de códigos do ensino médio do Colégio 7 de Setembro, de Fortaleza. Muito obrigada, Letícia e Rebeca, por estarem Obrigada. Na conversa. Eu já vou chamar vocês, mas antes vou dar ainda alguns recadinhos. Antes de começar a falar do tema em si, eu queria fazer um convite para vocês irem no Instagram da Árvore, que é @leia na Árvore, e responder uma enquete. A gente criou uma enquete lá no Stories, para entender as percepções de vocês justamente sobre esse tema que a gente vai conversar hoje. O outro recado que eu também queria dar é que a gente preparou umas perguntas que a Letícia e a Rebeca vão responder, mas a gente está aberto a perguntas de quem estiver participando dessa conversa, estiver nos assistindo, para poder enviar suas dúvidas, suas considerações, suas sugestões, e a gente vai comentar por aqui. Então, fiquem à vontade para mandar as perguntas pelos comentários, né, da transmissão. Vocês podem usar a caixa de comentários para mandar essas perguntas que eu vou encaminhar para a Letícia e para a Rebeca. E, por fim, eu queria avisar que a gente vai fornecer certificados de participação para quem está nos acompanhando. Enfim, quem quiser esse certificado, no final da transmissão a gente vai botar um link aqui também nos comentários para vocês poderem fazer esses pedidos dos certificados. Então, fiquem até o final e a gente vai poder compartilhar com vocês esses certificados. Agora, vamos para a conversa em si, né? Vamos voltar para o tema desse webinário, promovido pelo Porvir e pela Árvore. Então, antes da gente chegar na parte da crise, na parte da transformação, eu queria aproveitar para perguntar para a Letícia e para a Rebeca qual é o conceito de leitura que nós estamos falando, né? Qual é o conceito que a Árvore, que o Colégio 7 de Setembro trabalha quando a gente fala em conceito de leitura. Então, vou começar com a Letícia. Boa noite, Letícia. O que é ler nesse contexto? Boa noite, Tatiana. Boa noite, Rebeca. Muito legal estar aqui com vocês. Obrigada por essa parceria. Boa noite quem está por aqui já. Alguns estão aqui. Cris Rufino, Leise, Lival, Lilian Farias, obrigada. Conforme a Tatiana falou, se vocês quiserem fazer alguma pergunta aqui no meio da minha fala, vocês podem ir falando, interagindo. Eu acho legal começar com esse conceito, Tatiana, porque eu acho que é legal a gente pensar o que a gente está chamando de leitura, né? Porque, às vezes, leitura está muito ligado e relacionado com uma coisa de decodificação, né? Então, que ler é decodificar, saber esses códigos da escrita, né? Ou que ler, às vezes, está muito também ligado a essa leitura dos livros impressos, da literatura que é um pouco, né, consagrada, tal, dos cânones. E a gente parte de um pressuposto, né, na Árvore, que ler é muito mais do que isso, né? Vai muito além dessa decodificação, né? Porque a leitura, ela imprime nela uma interpretação, uma relação entre textos, e ler também uma diversidade de gêneros, né? E quando a gente fala desses diversos gêneros, a gente está falando também dos gêneros impressos e dos gêneros digitais, mas a gente está falando dos diversos gêneros mesmos, os orais, aqueles que relacionam imagem e texto, e uma leitura também de mundo.
Então, ler num sentido muito amplo, de passear nessas plataformas digitais, que hoje é uma maneira da gente se comunicar, porque essa maneira de se comunicar mudou. Então, muda a maneira como a gente lê e como a gente consome esses textos hoje, né? Então, quando a gente fala de formar um leitor, do que é leitura, é para que a leitura realmente empodere esse nosso leitor em formação a ler o mundo, a ser crítico, a saber passear pelos diferentes gêneros, pelos diferentes discursos, perceber diferentes interlocutores, diferentes esferas de circulação. Então, a gente está falando hoje do podcast, a gente está falando do GIF, a gente está falando do meme, a gente está falando da charge, da notícia, da crônica, dos grandes livros de literatura, mas a gente está falando do filme, da música, do debate, do seminário. Então, é esse conceito de leitura que perpassa as nossas escolhas dentro da árvore livros e da árvore atualidades, né? Então, é meio por aí para a gente acho que começar a pensar nessa discussão, assim, do que é esse conceito. Tá bom, muito obrigada, Letícia. Agora, eu queria passar a palavra para a Rebeca. Primeiro, agradecer a Rebeca por estar aqui com a gente e perguntar para ela o que é ler no contexto do Colégio 7 de Setembro. Muito obrigada, Letícia, pelo convite da Árvore, obrigada, Tatiana, por movimentar este encontro, pelo convite. E, assim, ler, quando vem a palavra ler, vem várias mensagens no meu pensamento. Quando eu ponho dentro da relação do Colégio 7 de Setembro, o ler é como se nós pensássemos o centro da escola. Ele é o coração da escola. Então, tudo que acontece dentro da escola, ele tem uma relação com a leitura. A leitura, ela perpassa os degraus da geração. Então, se eu quero uma presença mais humana, se eu quero galgar novas ações, a leitura, ela está muito presente dentro da escola. E aí, pensar qual é a concepção de leitura para o 7 de setembro, não é? Uma leitura que realmente perpasse e que provoque neste aluno um campo do saber. E quando nós pensamos no campo do saber, nós pensamos num campo bem amplo, num campo artístico-literário, num campo de estudo e pesquisa, num campo de vida pública, num campo de vida pessoal, de forma que esse aluno possa ler, sim, um romance, ele possa ler um conto, ele possa ler uma poesia, ele possa ler uma notícia de um jornal, e que ele possa, a partir daquela leitura, ele conecte ao mundo, desde o mundo da ficção ao mundo da não ficção. E aí eu vou trazer um exemplo para ilustrar essa ideia da leitura dentro da escola, até porque a leitura é paixão, né? Não tem como não se apaixonar. E tem uma parte muito bacana que a escola, ela sempre está aberta para falar, sempre está aberta para dizer o que faz e para aprender com os outros. E tem um livro da escola que é o Compartilhando, que nós escrevemos os principais projetos e chamamos a comunidade escolar, outras escolas, para nós compartilharmos os grandes projetos, para nós compartilharmos quais são as nossas ideias. E aí, lendo isso, antes de entrar aqui com vocês, eu vi vários compartilhando, que são os temas sobre leitura. Então, entre 20 temas que nós compartilhamos com a sociedade, imagina que tem diversos campos aí de discussões, a leitura estava na educação infantil, na contação de história, a leitura estava no ensino fundamental, a leitura estava no ensino médio. Então, ela é uma referência para nós, para que nós possamos, de fato, empoderar esse aluno que você acabou de falar, não é, Letícia? E aí, chegando mais especificamente no exemplo de uma sala de aula, como a leitura impacta a vida de um aluno e que essa concepção de ler é ler para ser, ler para conhecer, porque quando eu leio, eu conheço e eu me transformo. E aí, numa sala de aula, no mundo hoje digital, que nós estamos acompanhando tudo, numa aula sobre Mário Quintana, olha que coisa boa, os poemas do Mário Quintana, que inclusive o livro tem na Árvore, não é? Então, o Mário era dando aula e apresentando da plataforma da Árvore. E aí, à medida que a professora ia discutindo o poema, ia fazendo imersão com os alunos,
uma aluna chegou e disse, acabei de escrever um poema. Como assim? Então, a leitura daquele poema tocou esta aluna. E aí, nossa, foi uma aluna, mas tem uma, tem outra. Então, essa concepção da leitura, a leitura para ser, a leitura para conhecer. E aí, esse aluno terminou enviando uma mensagem para a professora no paralelo, né? Porque é bacana dividir ideias de que nós somos alunos. E aí, ela escreveu, eu tenho até a mensagem aqui que ela diz, obrigada por incentivar, obrigada pela escuta. É isso que nós precisamos. E isso foi mediante uma leitura, foi mediante uma leitura de um poema. Então, essa relação de leitura do Colégio 7 de Setembro está muito focada em degraus, para que nós possamos ser melhores pessoas do que nós somos hoje. Então, essa é a primeira discussão que movimenta o que é ler para o 7 de setembro. Legal, bonita. Adorei. Muito legal, muito inspirador. E acho que, enfim, a gente está nessa conversa, tem outras pessoas com a gente aqui, já chegaram alguns comentários, enfim, acho que já inspirados pelo que vocês Tatiana, trouxeram. seu som estava falhando um pouquinho. Será que para todo mundo também? Vocês estão conseguindo me ouvir? Melhorou? Agora sim, melhorou. Ah, tá bom, desculpa. Não, estava contando que já chegaram vários comentários aqui, né, que estão nos acompanhando e que estão muito em consonância com o que vocês estão falando, assim, né? Então, o Elival Pereira, ele contou que tem o programa Círculos de Leitura nas escolas estaduais do Ceará. Trabalhamos com clássicos da literatura universal. Os alunos adoram participar e refletir as leituras relacionando com a vida. Acho que isso era uma coisa que vocês também podiam comentar um pouco, né? De como você relaciona também essas leituras com a vida real, né? E aí a Marissônia, de Garanhuns, ela diz que está feliz porque a aluna dela diz que está com saudades da escola, mas gosta ouvindo os seus vídeos de leitura. Então, é uma super inspiração também. E aí chegaram outros comentários, depois a gente volta para eles. Só queria citar um pouco, antes de passar a segunda pergunta para a Letícia. E aí, enfim, já, né, acho que a gente já entendeu um pouco mais desse conceito de leitura, que não é uma questão só né, fonética, não é só, enfim, de códigos, né? É uma leitura muito mais ampla. E entendendo, então, a partir deste conceito que vocês estão trazendo, de que forma ela pode ser transformadora para as escolas, para a educação, de que forma esse conceito ampliado é transformador para as escolas. Letícia, pode começar? Obrigada, achei linda a fala da Rebeca, obrigada, Tatiana. Essa fala da Rebeca, da leitura perpassando, assim, né? E eu acho que a Rebeca traz um exemplo muito legal que combina um pouco com essa coisa de como é que ela transforma, né, e como é que ela impacta. Eu acho que na hora que essa professora que está lá fazendo a leitura do poema realmente tem uma escuta, né, ela já tem aí esse impacto, né, ela já traz esse impacto e ela já traz essa transformação. Então, essa aluna que estava ali naquele momento lendo e pensando sobre poesia, ela passou a ser também transformada por esse texto, e ela passou a ser uma produtora de conteúdo, né? Então, eu acho que a leitura, ela tem esse poder de transformar, não só porque a gente, às vezes, pensa nesse mundo mais ficcional e tal, e realmente transforma por trazer um ambiente mais da ficção e da criação, e de entrar nesse mundo também das histórias, mas a leitura, ela empodera esse aluno e faz com que ele seja mais crítico para poder atuar também no mundo, né? E quando a gente fala de atuação, desde essa aluna que a Rebeca cita, que consegue produzir um poema e colocar e organizar essas emoções por conta de uma leitura feita, e ela também transforma porque esse aluno passa a ter uma criticidade maior diante dos fatos, um entendimento maior diante da vida. Então, eu penso que a leitura, ela empodera para esse aluno, desde atuar ali naquela sala de aula enquanto um produtor de poesia, por exemplo, que foi o que a aluna fez, né? Depois ele pode passar também nessa leitura de mundo, dos diferentes textos, dos diferentes imagens, ele pode atuar na escola dele, criticamente, fazendo essa transformação na escola, empoderando, pensando em desenvolvimento dentro dessa escola, né? Que eu acho que a Rebeca falou uma coisa muito legal do ler
ler para ser, né? Então eu leio e me transformo enquanto ser. E eu passo a ser na minha sala de aula, a ser na minha escola, e eu acho que esses muros vão sendo transpostos também. Então eu passo a ser no meu bairro, a ser com a minha família, a ser na sociedade aonde eu vivo, e a leitura é que vai dando repertório, né? E criticidade, não só para discernir o que acontece no mundo, né, mas também para atuar. E aí tem uma coisa que você falou legal aí, Tatiana, de ler em relação com a vida, né? Então, se a gente pensar nesse momento que a gente vive de leitura de mundo, ler sobre o que acontece com esse olhar crítico, então você vai ler a notícia, você vai ler a crônica, você lê a reportagem, você ouve um jornal, você lê um texto científico sobre o que vem acontecendo hoje no mundo, sobre pesquisas, mas você também consegue ter o discernimento para pensar sobre, ter criticidade, atuar, pensar, né? Então, é uma leitura de mundo mesmo que transforma para que você possa atuar. Porque como essas novas formas de comunicação, elas mudaram no mundo, né? A gente se comunica de um outro jeito, e isso não tem a ver só com a pandemia, a gente já vinha se comunicando por outros meios, e os digitais estão aí, né? A gente também tem que transformar a nossa visão de texto, né? Então, o aluno que antes era muito mais um consumidor de conteúdo, ele hoje é muito produtor de conteúdo. O conteúdo que se produz e que circula hoje, ele é muito mais público. Então, é importante que a gente, enquanto escola, tenha essa responsabilidade social, cidadã, de formar também esse produtor de conteúdo. E ele vai ser cada vez um melhor produtor de conteúdo, quanto mais empoderado e lido e repertoriado esse aluno vai ter. E aí eu acho que é o grande poder da leitura se transformando. Obrigada, gente. Estou vendo aqui alguns comentários. Obrigada. Rebeca, eu acho que, enfim, a Letícia já fez colocações muito pertinentes. Você consegue trazer um pouco mais para o nível, assim, né, da sua escola, como que ela tem transformado essa escola, que impacto ela tem gerado essa leitura de mundo que extrapola, que torna o aluno um autor, um produtor, alguém crítico, enfim, como que está acontecendo isso dentro da tua escola? Uhum. Vamos lá, né, a questão anterior da Letícia, não é, foi fundamental, empoderar. Todo dia nós entramos na sala, nós acompanhamos professores e precisamos empoderar, dar força nisso. E aí, quando eu penso na pergunta, não é, do impacto e da transformação, gente, é imensurável. Volto e que conversa um pouco também com a questão anterior, que é novamente o coração da escola. Como é que eu transformo vida de alunos? Quando o Elival, acho que foi o nome dele, Elival, anotei aqui, ele falou do círculo de leitores dentro do Ceará, e o quanto tem se feito um trabalho muito forte com a literatura clássica, porque a literatura, ela desloca você. Por isso que ela impacta, por isso que ela transforma. E aí isso é muito bacana, né, quando ele traz essa discussão. E aí quando eu vou para o repertório do 7 de setembro, para todos os projetos da escola, nós sempre estamos pensando como é que nós podemos propor aos alunos que eles possam produzir, que eles possam questionar, que eles possam ter escuta, uma escola que te escuta, uma escola que sabe, que compreende o teu cenário. E aí eu vou trazer um exemplo, e aí muito conversando com o Antônio Cândido, quando ele diz, a literatura salva. A literatura é um direito básico do cidadão. Então, quando ele é meu direito, e aí eu me posiciono como professora, como escola, o quanto nós vamos garantir para os alunos, porque é direito. E por que ela salva? Porque ela impacta e ela transforma. Na hora que aquela história, seja da ficção, seja da não ficção, então, eu estou lendo aqui Os Sofrimentos do Jovem Werther. E aí eu vou trazer novamente um cenário de sala de aula. E aí você vai falando toda a discussão da Europa, da Alemanha, o Werther que sofreu, a Carlota, aí um aluno.
posso falar? Nossa, novamente, ele foi lá e movimentou o aluno, não é? O enredo movimentou. E aí ele traz, eu já fiz uma pesquisa sobre este livro, e que em tese é um livro que as escolas têm um pouco de receio, porque ele é uma referência muito forte de suicídio. E aí ele diz, e eu fui pesquisar em qual foco? Suicídio. Mas se você pesquisou o suicídio, ele foi. Eu fui pesquisar como é que essa história, isso é um aluno de primeiro ano do ensino médio, eu fui pesquisar como é que essa história, ela tem uma ação, ela tem um impacto na vida das pessoas, e como é que ela mexeu de alguma forma. Então, uma história provocou que o aluno fosse pesquisar sobre um conteúdo que é uma discussão muito séria da sociedade. Então, quando nós pensamos em impactar, quando nós pensamos em transformar, nós precisamos pensar a leitura do ponto de vista de empoderar, do ponto de vista do aluno produzir, como é que ele se desloca? Então, o primeiro movimento foi de uma poesia. E quando eu olho para um cenário que é um romance de século passado e que ainda é uma discussão atual, então isso faz com que nós possamos pensar dentro dessa perspectiva. Outro exemplo bem breve, quando se pensa nessa relação, se pensa em dizer, em pensar e ao mesmo tempo discutir com o aluno sobre os mais diversos gêneros. Vamos discutir notícia, falsa ou verdadeira? Vamos deslocar este aluno para fazer com que ele desconfie daquilo ali. Se é uma poesia, se eu quero impactar e transformar, vamos tocar a alma deste aluno. Então, o bacana da língua portuguesa, o bacana das discussões dos gêneros, é que eles permitem que nós possamos ir para diversos lugares, quando eu tenho da ficção à não ficção. Então, isso é o grande legado, isso é o grande impacto da transformação. E eu quero trazer só mais um exemplo que foi não muito recente, mas isso nunca mais saiu da minha mente. A vice-ministra de Educação estava em Sobral fazendo um trabalho sobre leitura. E aí ela disse o quê? Um país que não for leitor, ele está fadado a perder a democracia. Então, vamos cuidar que o nosso país seja leitor e que isso diretamente impacte e transforme o dia a dia. Então, se eu já começo isso desde o movimento com o aluno, dentro da sala de aula, seja na esfera pública, seja na esfera privada, nós teremos, sim, sementes hoje plantadas que vamos colher um futuro mais democrático do que temos hoje. Adorei. Fala em né? Quanto mais leitura estamos precisando, né? Adorei. Aqui um dos comentários que chegaram, eu vou ler, porque eu acho que já emenda na próxima pergunta que eu tinha preparado para fazer para a Letícia, né? O Cleiton Aurélio, ele fala, boa noite, colocar as crianças para ler está sendo de grande valia. É uma tarefa fácil para passar e é o que vai salvar nossas crianças nesse ano não letivo, né? Ele usa essa expressão desse ano não letivo, enfim, a gente sabe que esse ano realmente está sendo muito atípico em diversas esferas da nossa vida e para as escolas está sendo um grande desafio, né? E aí a nossa próxima questão que a gente gostaria de discutir é justamente isso, de que maneira, no contexto da crise que nós estamos enfrentando, como que a leitura pode colaborar para que a comunidade escolar entenda e atue com responsabilidade e criticidade. Maravilha. Eu acho que a comunidade escolar, a ideia é que, tem até uma pergunta aqui muito boa, de que é preciso a formação leitora dos professores, né? Os círculos de leitura são muito importantes também para a formação leitora dos professores, é isso. E é uma responsabilidade de toda a comunidade escolar, né? Essa formação leitora, nesse momento, ainda mais, por conta dessa situação de empoderamento mesmo, de entender esse cenário, né? E então, nesse momento atual, de responsabilidade, acho que ampliada
também de todos nós, os gestores formando seus professores, os professores formando seus alunos, né? E as famílias em casa, né? Muito corresponsáveis por isso também. Claro que as famílias, aqui é importante dizer, as famílias não têm essa missão, né, de ter que alfabetizar, garantir construção de conceitos, as famílias já estão dando conta de muitas coisas em casa, né, mas esse apoio à leitura, ele pode ser feito muito além, né, e essas responsabilidades podem ser muito dividida com todos, no momento que a gente pode ser modelo de leitor também em casa, né. Então, nesse momento, por exemplo, a gente tem as plataformas digitais ajudando muito também a democratizar e a fazer mais acessível chegar à leitura nesse momento, né. Então, eu queria compartilhar aqui a tela, né, para falar um pouco disso, né, de como é que nesse contexto de crise a gente pode pensar como é que a comunidade escolar entenda e atue com responsabilidade e criticidade diante desse momento de leitura, né? Então, as plataformas digitais hoje, elas favorecem, né, essa chegada desse texto para o aluno e para as famílias e para os professores também, pensando na formação coordenador-professor, de uma maneira que é acessível. Então, tanto as plataformas, por exemplo, como o Google Classroom, as outras plataformas do Teams, as plataformas que a gente tem do Zoom, que é desses encontros, né? A gente tem as plataformas digitais que oferecem esse conteúdo de qualidade e conteúdos que são tanto para ler quanto para produzir conteúdos, né? Então, a gente na Árvore aqui tem 2 produtos hoje que a gente oferece, que é o Árvore Livros, o Árvore Atualidades. Eu queria compartilhar aqui alguns exemplos de possibilidades, né, que uma plataforma digital como a Árvore Livros oferece para que a gente forme esses leitores críticos. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, e eu queria só ver se vocês realmente vão conseguir, assim, ver, vocês me digam aqui se vocês estão conseguindo ver. Vocês estão vendo aqui? Eu estou enxergando. Estão conseguindo ver? Então tá bom, maravilha. Então, a Árvore Livros hoje, ela oferece aqui, então, na página inicial dela, só para dar um exemplo de como é que essa leitura e essas possibilidades chegam hoje, pensando nessa comunidade, nesse momento de crise em que as plataformas digitais dão acesso a esses textos, né, como é que isso aparece para o professor e para o aluno. E pensando aqui num comentário que eu li dessa formação do professor, também é importante vocês verem que aqui a gente tem não só livros como os romances, os poemas, a nossa banca também, e no Árvore Atualidades a gente tem os jornais e as atividades sobre os textos da esfera jornalística, a gente tem também os textos para consulta dos educadores. Então, a gente tem aqui também na Árvore textos que falam de formação de professor, de avaliação, de metodologias de ensino, então livros de consultas sobre como formar bons leitores. Então, eu queria passar muito rapidamente aqui pelas nossas prateleiras e mostrar como elas são oferecidas para o nosso leitor. Primeira prateleira dos destaques de algumas editoras. Aqui, o Continuar Lendo, são aqueles livros que eu cliquei em algum momento das trilhas de leitura, dos livros que eu estou lendo, dos livros que eu estou estudando. Eles voltam para mim. As coleções Árvores, que a gente agrupa por grandes temáticas, então os livros que falam sobre amor, poesia e amizade, livros que falam sobre saúde financeira, cultura digital e tecnologia. Então vejam que é livros que servem tanto para a construção ali do processo de ensino-aprendizagem de leitura na área de linguagem, mas também um processo de formação desse aluno nas diferentes áreas. Então o professor pode escolher aqui livros para trabalhar na área de história, na área de geografia, na área das ciências, da educação física, né? E aqui a gente tem algumas sugestões que a Árvore oferece, de acordo com aquilo que é a minha busca, que é um pouco a minha linha aí de leitura, né? E a gente oferece aqui trilhas de leitura Árvore, que essa aqui foi uma iniciativa que nasceu exatamente nesse momento que a gente entrou na quarentena, né? Então, são trilhas de leitura que a gente oferece por segmento, então trilhas para primeiro e segundo ano, trilhas para educação infantil. Então, o professor consegue aqui identificar para que segmento está direcionado, e na hora que o professor, por exemplo, ele abre uma trilha dessa, tem aqui o Ler Agora, uma trilha indicada para sexto e sétimo ano, em que você consegue ter aqui a capa do livro e
possíveis mediações que podem ser feitas tanto pelo professor, como também pelos pais em casa. Você pode fazer uma mediação para momentos síncronos que o professor tem, momentos assíncronos também. Então, sugestões diárias de mediações possíveis para alunos de sexto e sétimo, alunos de oitavo e nono, alunos do ensino médio, né? Então, aqui são algumas possibilidades que a gente criou, essas trilhas especificamente, para esse momento da quarentena. Quando eu volto aqui para a minha página inicial, eu tenho aqui também outros exemplos de projetos que a gente faz para os professores, guiados por grandes temáticas, né? Então, além das trilhas, a gente tem os projetos de leitura, né? Que são guiados por temas como Verde que te quero verde, o tema das fanfics, vida das plantas, leitura e afeto na cozinha. Então, essas grandes temáticas vão guiando um projeto que tem uma culminância. Então, aqui são possibilidades de toda essa comunidade escolar trabalhar, né? E nesse momento onde as plataformas digitais estão sendo fundamentais, mas também para esse momento que vai vir pós-pandemia. Então, assim, momentos híbridos, momentos presenciais, como é que a gente usa a leitura mesmo, né, como essa ferramenta de não só de ensino e de aprendizagem, mas de tudo isso que eu acho que a Rebeca falou também, tão bem, né? Mas também de criação de vínculo, de empoderamento, de fazer com que esse aluno também possa criar. Então, vejam, por exemplo, aqui a gente tem alguns destaques por autores, então é uma prateleira que a gente tem sempre algum destaque. Então, esse mês é a Fernanda Young. Então, aqui para pais, professores, né? Pais, professores e professores pais, algumas prateleira sobre a Clarice Lispector, descobertas científicas e mulheres. Então, a gente vai por grandes temas. Então, aqui são algumas possibilidades, né, de leitura, de intervenções, de possibilidades que o professor pode fazer e o coordenador pode fazer com essa equipe de professores, pensando, eu vou parar aqui meu compartilhamento, nesse momento de como a gente pensa que é responsabilidade de toda a comunidade, né, para fazer esse processo na crise, né, fazer com que a leitura seja esse instrumento aí de empoderamento, de transformação e de ser, né. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de como é que as plataformas nossas, Árvore Livros e Árvore Atualidades, podem ajudar. O Árvore Atualidades é uma plataforma em que a gente tem gêneros da esfera jornalística e atividades de gamificação, que depois também eu posso mostrar aqui num outro momento, mas queria também ouvir a Rebeca aqui um pouco. Obrigada, muito legal a plataforma, né? Rebeca, vocês usam a plataforma? Sim, sim. Então, como que no 7 de setembro essa plataforma também tem ajudado vocês a transformar a experiência nesse momento de crise que a gente vive? Uhum. Eu peguei aqui, à medida que você ia falando, Letícia, eu vi a Tatiana, não sei pronunciar o segundo nome, mas ela estava escrevendo assim, bem interessante. Tatiana, é bem interessante. Depois eu vi o Elival, show. É bem show. Então, assim, quando se pensa nessa terceira pergunta, nessa questão do impacto, nessa questão de olhar a árvore de livros como uma solução hoje, aliada à questão da leitura, e antes de tudo, aliada ao compromisso da nossa entrega, porque é muito uma entrega, se nós olharmos uma linha condutora das nossas primeiras perguntas desta live, nós estamos discutindo empoderamento, nós estamos discutindo um aluno produtor, um aluno crítico. E se eu consigo, eu estou aqui fazendo a mediação de uma aula, e aí eu vou usar o exemplo real. Então, por exemplo, eu tenho aqui o livro físico, 21 lições para o século 21. Mas eu vou até a árvore, porque eu já verifiquei lá na árvore, e na árvore tem o livro 21 lições para o século 21, que é do Noah, que é o mesmo do Homo sapiens. Então, quando ele traz isso, como é que a árvore empodera, não é? Porque eu consigo fazer com que, ao mesmo tempo que eu posso fazer uma leitura, eu posso também compartilhar com os meus alunos.
Então, a ideia da leitura compartilhada, aquela leitura que vai sendo discutida, aquela que você dá uma pausa, que você passa a página. Então, cada vez mais, principalmente no momento que hoje nós estamos vivendo, ela super foi necessária e continuará sendo. Só que hoje ela me deu algo mais sólido, ela deu condições que eu desse continuidade ao projeto que já era a garantia da leitura dentro da escola, uma leitura de qualidade, uma leitura que faça o aluno pensar, uma leitura que ele questione, que ele diga, eu concordo ou não concordo, eu penso ou não penso sobre essa ótica. E o interessante, quando eu olho para a árvore, e aí eu penso num projeto que aconteceu recente. O bacana é de nós falarmos de coisas que estão acontecendo hoje. Eu fico sempre pensando que eu acho que nós temos que fazer um grupo, eu nem sei se esse grupo já existe, não é? Mas é de professor para professor. Gente, o que está acontecendo que é muito bacana e que isso, na verdade, vai ali amanhã ajudar a melhorar a minha aula. Vai amanhã favorecer que um aluno leia mais. Vai amanhã provocar que nós possamos ler e que nós possamos alcançar a tão sonhada democracia neste momento. E aí, o que acontece? Semestre passado, nós estávamos trabalhando o livro do 1984 e que está disponível na Árvore. E aí, pensando, como é que nós vamos movimentar os alunos? Alunos, Árvore, escola, 7 de setembro, projeto, leitura. E aí nós fizemos um projeto que se chama Debates em Sala. Mas aí é um debate virtual, que contou com a presença do professor Cícero, de Sociologia, porque foi muito bacana, porque não é para impactar, não é para transformar. Então, você traz o professor Cícero, de Sociologia, você traz o professor Messias, de Língua Portuguesa, e você traz um assessor da Árvore. E eles fizeram uma discussão ali, do jeito que nós estamos aqui, 3 pessoas, fizeram uma discussão profunda sobre fake news, sobre pós-verdade, sobre liberdade humana. E o bacana dessa ideia era que era opcional. Sábado pela manhã, vocês imaginam, né? Fortaleza, praia, aqui vizinha, né? 10 minutos eu estou numa praia. Quando muito é só atravessar a rua. E aí, num sábado, 10 horas da manhã, era opcional e nós tivemos um público de 120 alunos. Gente, 120 alunos, de uma forma opcional, foram discutir sobre fake news, sobre liberdade humana, sobre pós-verdade, sobre tudo isso que nós precisamos. Se eu quero impactar, se eu quero mudar, eu tenho que fazer hoje. E aí eu vou trazer algo mais poderoso, que essa fala nem é minha. Então, eu gosto de dizer quando a fala não é minha. Essa fala é do Paulo Freire, e que, na verdade, quem disse foi o assessor do Paulo Freire, o Marcelo Campos Thiago. Então, assim, ele trabalhou com o Paulo Freire. Eu não pude trabalhar, mas pelo menos eu conheço alguém que trabalhou ao lado do Paulo Freire na Secretaria de Educação, na época, em São Paulo. E aí ele disse, olha, tenha um compromisso de todos os dias ensinar ao aluno a ler e desler. Como assim, Marcelo? O que é ler e desler? Rebeca, ler é ler o que está no primeiro plano. Desler é o que está implícito e que nós temos que saber a quem interessa este texto. Como ele está posto. Então, no movimento da leitura, eu consigo fazer isso. Porque na hora que eu tive a parceria da Árvore, na hora que eu tive o livro da Árvore disponível para os alunos, eu movimentei e eles opcionalmente foram discutir. Quando terminou, eles disseram, foi pouco, nós queremos mais. Então, de fato, ele impacta, ele sensibiliza sim, Cris Rufino, porque isso vai ao encontro também do que a Letícia falou sobre a questão de formação de professores. Então, nós vamos formar professores e leitores para que nós possamos impactar. E aí nós temos a Árvore, que ela faz esse movimento, e aí quando o Colégio 7 de Setembro entende essa lógica e sabe que vai ajudar, isso faz um grande diferencial. E aí, para fechar a minha fala de fato, só para vocês terem uma ideia do impacto, eu já estou no livro da etapa,
E aí os alunos não encontraram o livro na árvore. Está lá, gente, o livro não está na árvore. A gente precisa que esse livro esteja na árvore. E até então eu nunca tinha visto aluno se movimentar. Dizer assim, ó, Rebeca, não estou conseguindo ler o livro. Então eu consigo compreender que já é um passo que nós estamos dando e que nós podemos sim chegar à leitura neste Brasil tão continental, porque nós estamos num país continental. Muito legal, Sim. que experiência maravilhosa, né? Muito inspiradora. Bom, a gente está com algumas perguntas que já chegaram aqui e como não tem mais muito tempo, eu já queria começar a encaminhar. Primeiro, convidar as pessoas que estão participando, que ainda têm perguntas que podem enviar, a gente vai fazer o esforço para responder todas que for possível. E também dar aquele recado que quem está participando vai poder pedir o certificado, né? No final a gente vai mandar o link para dizer qual o endereço para poder pedir esse certificado. Várias pessoas contaram aqui que participam de círculos de leitura, que organizam círculos de leitura, rodas de leitura, e aí a Tatiana Niedzielski, não sei se está certo, gente, desculpa, Tatiana, me achará. Ela fez uma pergunta, né? Vocês têm sugestão de clube de leitura com os alunos? Como organizar? Vocês têm dicas para compartilhar sobre isso? Tem, Rebeca, alguma dica da escola, assim, de clube de leitura que aconteça na escola? Olha, hoje nós temos um grupo que nós chamamos que é AKD7. É uma academia 7 de setembro, tem toda uma história, eles vão para academia, eles estão com um grupo de leitura, e aí com base nisso nós trabalhamos nessa ideia. Hoje, especificamente, que projeto nós estamos desenvolvendo dentro do campo da leitura? E aí, assim, se vocês copiarem o meu WhatsApp, vai ter uma foto, tá escrito lá, e não é porque nós estamos aqui nessa live, nessa discussão. Nós queremos trabalhar as histórias em quadrinhos, e aí a Árvore propôs um festival de arte digital. Sim. E aí eu enviei para todos os professores, porque aí nós vamos entrar agora, porque estou com duas frentes, uma frente de propor uma oficina de escrita criativa e uma de leitura de HQ. E hoje eu enviei para todos os meus professores, por favor, estudem essa proposta da Árvore e preciso saber se faz sentido. Que legal. Porque primeiro precisa fazer sentido para o professor. O professor tem que entender que ele tem que comprar essa ideia. E aí nós estamos, sexta-feira nós temos uma reunião, e para fechar qual vai ser o nosso clube, né, fechar, e aí um professor já indicou, Rebeca, vou chamar determinados alunos para a gente começar a movimentar isso, para que a gente possa agregar e buscar aluno por aluno, né? Então, em torno disso que nós estamos hoje trabalhando. Que legal isso, Rebeca. Esse Festival de Arte Digital, contando aqui, complementando um pouco a fala da Rebeca, é um festival que está sendo lançado agora pela Árvore, e ele é justamente pensando nesse momento que a gente está vivendo, desses textos também que circulam nas diferentes plataformas, e textos muito híbridos, né? Textos que... Então, a gente tem produção de stop motion, produção de GIF, produção de quadrinhos, e para o médio sou eu quadrinista o projeto, né, Rebeca? Isso. Eu li hoje o projeto, né? E é muito legal. Não é por causa da live de hoje, mas é porque estava na sequência, né? Então, assim, e aí enviei para eles. E o festival está dividido por segmento, tem todo o edital, tem todo o regulamento de como é que participa, então todos estão convidados aqui, entra lá na Árvore, entender como é que participa. E é um ótimo jeito desse clube de leitura, né? Porque você vai se empoderar desses gêneros e produzir. Então, a ideia é que o festival tenha leitura e produção desses gêneros. Então, a gente ensina a produzir o stop motion, ensina a produzir os quadrinhos. Agora, uma outra coisa que eu fico pensando, que eu acho que é muito importante, que a Rebeca falou, do clube de leitura ter um propósito, né? Então, além do clube de leitura, ele pode sim ter uma intencionalidade de deleite, de discutir a literatura que mais gosta, um clube de leitura relacionado a reportagens, mas quando a escola propõe, eu acho que ter muito claro essa intencionalidade, né, pedagógica dessa escolha, né, e que a intencionalidade pode ser, para simples deleite, é para que os alunos compartilhem leituras que gostam, e que compartilhem resenhas e que compartilhem apreciações. Existe uma intencionalidade pedagógica que tem que fazer sentido para o professor e que tem também
um propósito de que habilidades são essas que eu estou desenvolvendo, né, enquanto leitor, que habilidades são essas e competências da área de linguagem. Então, acho que a Tatiana pode começar a pensar nessa organização, partindo muito disso, acho que a Rebeca falou que é muito importante, qual é o propósito, qual é a intencionalidade, e é isso, os alunos interessados, se é um propósito por deleite, se é um propósito para ler e produzir, os gêneros que vão circular um pouco, porque você já começa a fazer uma formação de leitor, que existem essa diversidade de gêneros, e que os gêneros vão um pouco definindo essa minha leitura, né, porque tem um interlocutor definido, uma esfera onde circula esse gênero, quem que produz esse gênero, os estilos desses gêneros. Então, acho que é legal pensar nessas intencionalidades, Tatiana. Muito legal. Assim, é só completar... só completar um pouquinho do que a Letícia falou há pouco. Essa ideia da intencionalidade é uma questão minha, certo? Para mim, assim, quando eu entro numa sala, hoje a minha sala é virtual, mas a gente já conhece os alunos. Então, assim, quando eu entro numa sala, geralmente tem um aluno mais silencioso, aquele que não se manifesta muito. Gente, dentro daquele aluno mora um talento, mora um menino formidável. Então, assim, além do propósito, nós temos que ir ao encontro dos alunos. Nós precisamos... Porque se vou fazer um clube de leitura, deixo lá quem vai fazer a inscrição. Então, eu vou lá buscar. E aí, numa das ações da oficina, que nós já pensamos no semestre passado, eu enviei uma pesquisa para os alunos. Mas foi uma pesquisa muito no modelo bem poético. Você já pensou que poderia ter um conto guardado dentro da sua gaveta? Uma poesia? E se essa poesia pudesse sair da gaveta? Que tal se for dentro de um livro? E se você fosse lá escrever junto comigo? Eu achava, eu vou conseguir 10 alunos, e eu tenho 1.300, só no médio. Tem 50 alunos. Tem 50 alunos que responderam que há interesse. Então, essa parte de ir ao encontro do aluno e ter propósito é muito bacana, né? Então, faz dizer assim, tem passo a passo. Educação é ciência, educação tem propósito, educação sabe onde vai chegar. É bacana, o clube de leitura é formidável, né? Acho que nós não viveríamos sem um clube de leitura. Então, isso é um propósito. Mas como nós vamos fazer isso acontecer na escola? Porque, de repente, eu posso fazer um clube e ser somente eu. E aí, talvez isso não movimente muito, né? A sociedade, a comunidade escolar. Era só isso. Muito bom. Tem uma outra questão que apareceu aqui. O Elival Pereira falou, a BNCC trata desse produtor e curador de textos, além do conhecimento digital. E aí, a Mara Vilas, ela falou, onde você encontrou esse tópico na BNCC? E aí eu queria aproveitar, enfim, esse comentário, perguntar para a Letícia um pouco dessa relação, desse conceito de leitura que vocês estão trazendo aqui hoje com a BNCC, né? O quanto a BNCC também facilita e o quanto ela favorece que a gente trabalhe esse conceito de leitura que vocês estão abordando nessa conversa. Perfeito, Tatiana. Não, muito boa a pergunta dele, assim, exatamente, né? O comentário que ele fala que esse aluno é produtor e curador, né? Ele é leitor, produtor e curador. E essa curadoria, ela vem muito dessa leitura que ela passa a ser crítica. Então, a gente vai ter que formar o aluno também para que ele saiba, por exemplo, pesquisar, entender, por exemplo, fontes seguras de informação, fontes confiáveis de informação. E para isso é necessária essa curadoria, para isso é necessária essa comparação, né? Então, a BNCC, ela traz 10 grandes competências gerais, né, primeiro, e aí dessas 10 competências gerais, ela vai destrinchando para as áreas de linguagem, de ciências humanas, de ciências biológicas, enfim. E aí, dentro dessa grande área de linguagens, existe as competências de você ler nas diferentes plataformas digitais, de você ler, produzir e curar conteúdos e nas diversos gêneros dentro das diferentes plataformas que hoje circulam. Então, dentro da BNCC, ela traz essa concepção já discursiva do texto, ou seja, na hora que você for propor para ler um texto ou produzir um texto, entender que texto é esse, quem escreveu, aonde publicou. Se a gente está falando hoje de curadoria, por exemplo, de notícias e reportagens, quem é esse jornalista? Existe um posicionamento desse jornal? Que posicionamento é esse? Como é que ele distribui as suas notícias? Então, esse processo de
de entender, por exemplo, na hora de uma pesquisa, aonde eu pesquiso, que temas são esses, tudo isso está previsto dentro dessas competências da área de linguagem, né, que está ligada à competência geral dentro da BNCC, que está super em consonância com esse conceito de leitura, né. Rebeca, você quer comentar um pouco como você tem trabalhado as questões da BNCC também? Na verdade, eu acho que a Letícia viu o nosso projeto, fala a verdade, Henrique, passou para gente. Estamos em consonância. O que acontece? Já caminhando, assim, nós estamos estudando a BNCC no momento que ela saiu. Então, estudamos a primeira versão, estudamos a segunda versão e estudamos finalmente a terceira versão, porque precisava também entender do ponto de vista político, do ponto de vista histórico, e como é que faz essa transposição para a sala de aula. Como é que eu pego isso e trago para uma realidade. E aí, hoje, na escola, no ensino médio, nós temos projetos pelos campos da BNCC. Então, tem o projeto jornalístico-midiático, que é exatamente o que você acabou de dizer. O aluno vai fazer pesquisa, o aluno vai olhar no WhatsApp e vai dizer, que fonte é essa? Por que essa logozinha é tão parecida com a logo de alguma emissora ou de algum grande jornal que é validado pela sociedade? Porque na hora que sua imagem bate, você de repente passa. Por que o meme não pode ser o tempo todo uma referência de notícia? Olha a qualidade disso. Agora você vai produzir uma notícia que tem uma validade na sociedade, mas você vai primeiro pesquisar. Então, tem todo um projeto caminhando para isso. E aí, os projetos acontecem por etapa. Então, jornalístico, midiático, estudo e pesquisa, vida pública e vida pessoal. Então, tem o projeto sobre fake news, tem o projeto sobre gênero na referência da mulher, tem o projeto de vida, tem o projeto de estudo e pesquisa. Então, vamos pensar, o Enem vai mudar? Pois vamos pesquisar. Vamos entrar no site do MEC, vamos olhar quais são as informações que existem. Então, dentro dessa lógica, e pensando muito num letramento, num aluno protagonista, né? O novo ensino médio, a discussão do ensino médio, porque não é uma discussão de novo, né? É uma discussão de muitos anos, quando você vai estudar décadas da educação brasileira. Isso já vem discutindo há muito tempo. Então, quando se fala protagonismo, não é só um protagonismo de fazer, é também um protagonismo de escuta. Esse aluno também quer se posicionar sobre esse movimento e caminhar dentro dessas perspectivas. E aí, a BNCC, trouxemos para a escola a realidade por projetos. Então, hoje, os campos, eles são referências para que nós possamos alinhar. Então, se eu estou estudando fake news, eu estou estudando gênero notícia. Eu não estou esvaziando o conteúdo, eu tenho um foco. Então, acho que sempre essa referência. Tem conteúdo conceitual, atitudinal e procedimental. Embora seja uma referência teórica de passado, muito mais dos PCNs, mas é conteúdo, conceito. Né? Então, é importante que ele esteja dentro dessa referência. Perfeito, obrigada. Gente, a gente está chegando ao fim da nossa conversa, né? Passou super rápido, muitas inspirações, né? Vocês estão super alinhadas também, né? Os exemplos da Rebeca conseguem materializar muito, né? Também as referências que a Letícia está trazendo. Então, eu queria só passar a palavra para vocês de novo, se vocês puderem ser breves, assim, né? Se quiser deixar mais uma mensagem de despedida. Antes de dar os recados finais. A gente já postou nos comentários, né, o link para quem quiser pedir o formulário. Então, fiquem à vontade, quem participou da conversa vai poder receber um certificado de participação. É só clicar naquele link que está ali, promo.arvore.com.br/webinar, mas está ali nos comentários. Mas, enfim, queria que vocês pudessem se despedir também. Primeira, Letícia, por favor. Sim, obrigada, Tatiana. Tem uma pergunta se... desculpa, você já respondeu aqui nos comentários. Se vai ficar salvo e vi que você já respondeu. Era só para responder aqui. Gente, muito obrigada. Obrigada, Tatiana. Obrigada, Rebeca. Para a gente é super importante nessas parcerias e para a gente é importante falar de leitura e leitura nesse sentido muito amplo, né? Então, essa leitura que empodera, essa leitura que faz ser, gostei muito dessa ideia da Rebeca, né?
e essa leitura que ela tem que fazer link com aquilo que é vida real, mas é uma leitura que também, às vezes, a gente fala muito dessa intencionalidade pedagógica, dessa leitura por conta dessa criticidade, mas a gente também não pode esquecer a leitura para o deleite, a leitura também para o relaxar, a leitura também para nos desconectar, né? E aí eu acho que nesses momentos que a gente vem vivendo, a leitura tem sido apoio, né, o tempo inteiro, tanto para que professores democratizem esse acesso aos processos de ensino-aprendizagem, como também para esses momentos de deleite, né? E aí, então, acho que a leitura, ela vai preenchendo esses espaços, né? E vai abrindo outros que a gente vai buscando com a leitura preencher eternamente. Eu acho que essa é a eterna busca. E aí eu queria convidar, para quem não conhece a Árvore, então, acessar lá o nosso site arvore.com.br. Nós somos agora Árvore, com esses 2 produtos, Árvore Atualidades, Árvore Livros. Quem quiser nos seguir, @leia na Árvore. E eu acho que já colocaram aqui também, né, Tatiana, o nosso endereço, né, lá no Instagram. E aí convidar vocês também, porque nós estamos fazendo alguns eventos pela Árvore, então encontros como esse, webinários, lives, convidando também parceiros nossos para discutir leitura, para discutir gamificação. Nós vamos ter um agora no dia 17 sobre gamificação. Então fica aqui o convite também para que vocês participem, se inscrevam, conheçam as nossas plataformas, para a gente fazer esse clube nosso aqui de educador para educador. Aliás, Rebeca, eu amei essa ideia, esse clube de professor para professor. E acho que nesses encontros que hoje são aqui virtuais, a gente poder falar de educador para educador e trocar ideia. Muito obrigada, adorei conversar com vocês. Obrigada por estar aqui. Primeiro, ok. Muito obrigada, Letícia, pelo convite, muito obrigada, Tatiana, por estar neste espaço, por promover, por movimentar. Eu vou trazer um trecho que eu gosto muito, do Daniel Munduruku, que legal. E nós precisamos colocar piolhos na cabeça das pessoas, né? É o livro dele, Entre Piolhos e Outros Afagos. Esse livro nem tem, não sei nem se tem mais para vender, que eu acho que na época tiraram do mercado. Mas é um livro lindo sobre educação. Então, ler é fazer isso, é pôr piolho na sua cabeça e que a gente possa estar sempre se movimentando, sempre cutucando, sempre pensando. Então, que a leitura possa tocar o coração das pessoas, que a leitura possa transformar a gente e que a leitura seja um nosso apoio neste período de pandemia, mas que nós possamos olhar depois e dizer, nós conseguimos ir além. Então, muito obrigada por este momento e aprendi muito com a fala de vocês. Anotei várias questões aqui. Muito obrigada. Obrigada, Tatiana. Bom, eu acho que, assim, alguns dos recados que eu tinha para dar, a Letícia já deu, né? Mas está reforçando para quem não ouviu no início da conversa, né? Esse webinar, essa conversa marca o início dessa parceria que o Porvir e a Árvore estão fazendo. A gente está super satisfeito e já começamos uma conversa ótima, né? Enfim, queria agradecer a presença de vocês e as contribuições que vocês deram. Eu acho que vai agregar muito a cobertura do Porvir, né? A gente trazer mais presença desse tema da leitura, que é maravilhoso, que é lindo, para os nossos leitores, para os nossos usuários. Então, agradecer essa parceria e convidar quem está nos acompanhando, né? Porque nos próximos 2 meses, pelo menos, esse tema da leitura, esse tipo de discussão vai estar muito mais presente, né? A gente vai se juntar para fazer esse tipo de discussão sobre a importância da leitura, para inovar, como que a gente inova para promover a leitura, como que a leitura promove a inovação, enfim, toda essa conversa que a gente já teve, como que ela transforma as pessoas, transforma a sociedade, mantém a democracia. Eu adorei essa parte também. Ficou muito na minha cabeça aqui. Então, agradecer todo mundo, né? Essa conversa está gravada, vai ficar disponível no Facebook do Porvir, no YouTube do Porvir. E quem quiser mais informações sobre a Árvore, quiser, né, conhecer melhor os seus produtos, a gente já colocou ali no chat, mas o site é arvore.com.br e nas redes sociais é @leia-na-árvore, né? Então, pode procurar também. E no Porvir, todos esses outros webinários, né, webinars que a Árvore promove, outras atividades, vai estar
a gente vai estar chamando atenção para isso, compartilhando esses conteúdos também. Então, também é uma maneira de começar a acompanhar o que a Árvore tem produzido e essas reflexões todas. Muito obrigada, Letícia, Rebeca, todo mundo que está aqui com a gente, né? Obrigada, Tatiana. Noite. E... Muito boa essa parceria nossa com o povo. Obrigada, gente. Legal, muito bom. Obrigada. Obrigada, gente.